Recebe essa paz, diga aleluias. Queridos, de pé ainda, por favor. Deus abençoe meu grande amigo Newton, mais chegado que um irmão, que veio lá de Florianópolis junto comigo. Que Deus abençoe grandiosamente. O Newton é mais do que um amigo, ele é um irmão. Deus o abençoe. Deus abençoe a minha linda esposa que está lá me assistindo agora, minha preciosa filha que também me ouve e já pediu para mim voltar para casa. Diga graças a Deus. Deus abençoe a minha mãe, meus irmãos, irmão Roberto, um grande amigo que me assiste agora. Que o Senhor Jesus vos abençoe grandiosamente. Queridos e amados irmãos, estou muito feliz de estar aqui hoje e eu creio que Deus falará conosco neste lugar. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, você que tem a Bíblia Sagrada. No primeiro livro de Samuel, só tem gente bonita, abençoada e cheirosa neste lugar. Então olhe para quem está ao lado, que é tudo isso, e diga assim: que bom te ver aqui hoje. Dá um sorrisão bonito para ele, isso para ela. Fala assim: que bom te ver aqui hoje. Amém? Livro do profeta Samuel, o primeiro deles. A gente vai ler alguns versículos. Vamos começar no versículo 26 do capítulo 1. Talvez a minha linguagem seja um pouco diferente da sua, mas é a mesma mensagem. Amém? Vamos lá? Primeiro livro, capítulo 1 de Samuel, e versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Agora vai lá no versículo 10, por gentileza. Versículo 10 do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto fazia o que, meus irmãos? Fazia o que? Mais forte, fazia o que? Orava ao Senhor. Agora olha o versículo 11. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha o quê? A minha o quê? Oração, e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Capítulo 2, versículo 1, somente o início, que diz assim: então Ana orou. Diga comigo: Ana, uma mulher de oração. Diga mais forte: Ana, uma mulher de oração. Amém? Curve a sua cabeça, feche os olhos. Senhor, dai-nos a tua graça, a tua unção e a tua virtude, e que essa palavra seja um instrumento vindo do Senhor para tocar corações e abençoar muitas vidas. Fique com a Bíblia aberta, sente no seu banco e aplauda ao Senhor Jesus com muita força. Deus abençoe a esposa do pastor João Aguiar. É Ana Cristina o nome da senhora, né, querida? Misericórdia, me perdoe, mas que Deus possa lhe abençoar. Queridos irmãos, vamos lá. O Senhor, Ele falou muito forte ao meu coração através desta palavra. Hoje é culto de oração e nada melhor, né, meu irmão, do que pregar sobre a oração. Disse uma das rainhas da Inglaterra, que temia todos os exércitos, não tinha medo de todos os exércitos, mas temia um homem de oração. Essa história começa falando de um homem, de por nome Eucana. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E a Bíblia diz que Penina tinha gerado muitos filhos. Penina tinha o seu ventre abençoado, porque a Bíblia diz que é Deus quem dá a vida e também é Deus quem tira a vida. Então eu entendo que o ventre de Penina era por Deus um ventre abençoado. Só que a Bíblia diz que Ana, ela teve o seu ventre fechado, não pelo diabo, não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Não foi o diabo, pastor João Aguiar, que fechou o ventre de Penina, foi Deus quem fechou o ventre de Penina. Eu te pergunto, tem alguém que tem força ou capacidade para ir contra a vontade do Senhor? Alguém tem o poder e a autoridade
para colocar um limite nas decisões do Senhor? Porque a Bíblia diz que o Senhor fechou a madre de Ana. O que fazer diante de uma situação como essa? Porque as sentenças que vêm de Deus são diferentes das sentenças que vêm do homem. As sentenças, Newton, que vêm de Deus é diferente da sentença, meu querido irmão, que vem de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás, o próprio, ele vai até um limite, e ele não pode ultrapassar aquele limite. A Bíblia diz que o ser humano também tem um limite, mas e quando é Deus quem decide? Quando é Deus quem coloca um ponto final, ou coloca um limite, o que fazer? A Bíblia diz que em um determinado dia, o Senhor aparece a um profeta, e o Senhor diz a este profeta: vai até o palácio, e quando você chegar no palácio, diga para o rei, a maior autoridade constituída, porque eu o coloquei lá, que ele deve colocar a sua casa em ordem, porque os dias dele estão contados, certamente ele morrerá. Isaías foi ao palácio, Isaías chegou diante do rei, e Isaías entregou a mensagem. E eu te pergunto, irmão, o que fazer quando é Deus falando que vai morrer, ou quando é Deus falando que não vai vir a vida, como foi o caso de Ana? Porque quando alguém faz um mal, a gente recorre ao Senhor. Ó Senhor, me blinda contra os laços do adversário, me blinda, Senhor, contra toda seta, me blinda, meu Deus, contra aquela pessoa que deseja o meu mal. Mas agora é o próprio Deus que disse que ela não geraria filhos. O próprio Deus que disse pela boca do profeta que aquele rei desceria à sepultura. E eu te pergunto, irmão, o que fazer? O que fazer? Se rebelar contra Deus? Se revoltar contra o Senhor? Blasfemar contra Deus? Murmurar contra o Altíssimo? A Bíblia diz que o Senhor fecha a madre de Ana. Só que a sua concorrente, a Penina, ela já tinha gerado muitos filhos. E a Bíblia diz que ela zombava de Ana, ela escarnecia de Ana, porque toda mulher, ela tem o desejo de dar à luz, é ou não é, irmã Abigail? Toda mulher, ela tem o desejo de conceber, sim ou não? Toda mulher, e para o homem, os seus, não só para o homem, para a mulher também, para o casal, os filhos são a herança do Senhor. É um privilégio, é uma dádiva. Eu tenho a minha filha, é o meu tesouro mais precioso, é minha filha. Agora imagina Ana vendo a sua concorrente dar à luz um filho atrás do outro, e ela não podia conceber, ela não podia gerar. Só que se parasse aí, estava tudo bem. O problema foi a zombaria, o problema foi a chacota. Imagina só você, mulher, a sua concorrente chegar para você, zombar, sorrir em um tom sarcástico, olhar nos seus olhos e dizer: Deus te amaldiçoou, Deus fechou a tua madre, eu dou luz, você não dá luz, eu faço o meu marido feliz, mas você faz dele um homem infeliz. E essa era a realidade de Ana. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que todo ano Ana subia com seu esposo até o templo do Senhor. Só que ela apenas subia ao templo do Senhor, mas a partir do versículo, diga glória a Deus, a partir do versículo de número 10, a Bíblia diz que não apenas Ana subiu ao templo para oferecer um sacrifício, mas a Bíblia diz que Ana subiu e orou ao Senhor. Eu vou falar de novo para você da glória. A Bíblia diz que Ana, ela sobe e ela ora ao Senhor. Perceba que enquanto ela ia ao templo, nada acontecia. Enquanto ela ia ao templo, nada mudava. Está escrito, está escrito. Enquanto ia ao templo, ela ia triste e voltava abatida. Ela ia chorando e voltava chorando. Mas o dia que ela resolveu dobrar o seu joelho, o dia que ela resolveu apresentar a sua causa nas mãos do Todo-Poderoso, foi
foi ali que a vida dela começou a mudar. E eu vim aqui hoje para lhe dizer: enquanto você apenas subir, a sua vida não vai mudar. A partir do momento que você descer e apresentar os seus projetos e planos em oração, pode se preparar, porque é questão de tempo para o milagre acontecer. E se você crê, levante a sua mão e dá um glória para Deus. Ana, queridos irmãos, agora ela muda a sua estratégia, porque a gente às vezes insiste muito naquilo que não está dando certo. Tem momentos que a gente tem que mudar a rota, tem momentos que a gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente. Tem momentos, irmãos, que não vai adiantar. Ou você muda a rota, ou você fica no mesmo lugar. Ou você muda a forma de você agir, ou o milagre não vai acontecer. Porque eu li hoje, irmão, eu estava no hotel, eu estava orando, preparando essa palavra. A Bíblia diz, irmão, está escrito, é a palavra do Senhor, que Ana ia chorando e voltava chorando, ia abatida e voltava abatida. A vida dela só começou a mudar quando ela botou o joelho no chão e começou a orar ao Senhor. Queridos irmãos, há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando tem um crente de joelho dobrado. Eu vim aqui para ti, eu estou todo arrepiado, porque eu vim aqui para te dizer, irmão, que para orar você não precisa ser culto, você não precisa ser inteligente, você não precisa ter a melhor roupa, você não precisa marcar dia, você não precisa marcar horário. Para orar é só você derramar o seu coração aos pés do Senhor, é só você derramar o seu coração diante dos reis, Senhor dos senhores, que Ele vai estar pronto para te ouvir e te atender. Conta-se a história que um dia um homem de Deus, um homem de oração, estava no seu quarto clamando ao Senhor. O nome dele é George Miller. De repente alguém bate na porta do seu quarto e diz assim: olha, a rainha Vitória está na sala te esperando. Ele levantou a cabeça e disse: digam para a rainha Vitória que nesse exato momento eu estou tendo uma conversa com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e depois eu atendo ela. Ana, ela orou, e o Espírito de Deus, ele fazia arder em meu coração, no momento que eu estava meditando nesta palavra. Porque a Bíblia diz, queridos irmãos, que essa mulher, ela dobra os seus joelhos e ela derrama a sua alma. Existem orações que não são ditas em palavras, mas o Senhor conhece cada letra. Eu vou falar de novo para você entender. Tem orações que não são ditas em palavras, mas o Senhor conhece cada letra. Quando você dobra o seu joelho e as palavras te faltam, quando você dobra o seu joelho e tudo que tem é lágrimas em sua face, o Senhor conhece tudo que você quer dizer a Ele, ainda que por lágrimas. Ana, ela dobrou o seu joelho. Irmão, se tem algo que eu creio, é no poder da oração. Eu sou sustentado pela oração, eu vivo pela oração. A oração é a maior ferramenta que Deus deu ao ser humano, e a gente não aproveita ela. A oração é o poder de Deus nesta terra. A oração é a única situação que tem o poder de mudar sentenças, é a oração. Ana, ela dobrou o seu joelho e ela buscou ao Senhor. E a Bíblia diz que ela rasgou a sua alma. Irmãos, às vezes nós devemos e precisamos rasgar a nossa alma diante do Senhor, nos derramar aos pés do Senhor, nos prostrarmos aos pés do Senhor. Vai faltar palavras, pastor João Aguiar, vai. Só que vai sobrar lágrimas, e Deus enxuga todas elas. O lamento foi tão profundo, a agonia de alma foi tão grande, que o sacerdote do templo estava observando ela. Ele ficou tão incomodado a ponto de chamá-la e repreendê-la. Mulher, como pode a estas horas do dia você está embriagada, você está alcoolizada? Porque só entende o que é espiritual quem é espiritual, e aquele homem não era espiritual. Porque quem
não é espiritual não entende, Paulo disse, das coisas do espírito. Confundiu lamento com alcoolismo. Confundiu lamento com uma pessoa que estava alcoolizada. Ana, no auge da sua angústia e no mais alto da sua aflição, ela olha para aquele homem. Em outras palavras, ela poderia ter dito: me respeite, respeite a minha dor, respeite o meu sofrimento, porque aqui está não uma mulher sem caráter e alcoolizada, aqui está uma mulher abatida, aqui está uma mulher angustiada, aqui está uma mulher aflita, que perdeu as suas forças e as suas palavras, e tudo que eu pude apresentar para Deus agora foi o lamento da minha alma, através das minhas lágrimas. Me respeite. Ela poderia ter dito isso. Ela olhou para o sacerdote e disse assim: a tua serva não está alcoolizada, a tua serva não está bêbada, a tua serva está derramando a alma diante do Senhor. A tua serva está prostrada diante do Senhor, porque o Senhor, só o Senhor entende o quão aflito está o meu coração. Ela olha para o sacerdote e diante daquele lamento, ela faz uma humilde petição e ela diz: olha, a tua serva tem o desejo de dar à luz, e é tudo que eu estou pedindo ao Senhor. Em outras palavras, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero riquezas, eu não quero posição. Tudo que eu quero é servir ao Senhor. Irmãos, servir ao Senhor é melhor do que dinheiro. Servir ao Senhor é melhor do que riqueza. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa riqueza. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter a sua conta abarrotada, mas se não tiver o Senhor, vai ter uma lacuna que ninguém vai preencher, vai ter uma lacuna que ninguém vai ocupar. Irmão, agora pode ser também o contrário. Você pode não ter dinheiro, pode estar endividado, pode estar passando pelo pior momento da sua vida, mas você pode dizer como Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu vou falar para você da glória: ainda que o exército me cercasse, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Há 11 anos atrás, eu estava na antiga igreja que fazia parte, instalando uma câmera. Eu era técnico em eletrônica. Eu estava instalando uma câmera na igreja, e um homem chegou para mim e falou: olha, pastor, não era pastor ainda, ô moço, você vai ser um grande empresário, você vai ter empresa, você vai prosperar e enriquecer. Eu olhei para ele, eu estava com uma furadeira maior do que eu, pastor João Aguiar, uma Makita, aquela grandona, miudinho, mas era a minha profissão na época. Eu desci do andaime, eu estava instalando a câmera no alto, botei a furadeira e fui no banheiro da igreja. Chegando no banheiro, ainda em construção, eu dobrei o meu joelho e eu disse: Senhor, eu sei que eu posso ter tudo isso, eu posso ter empresa, eu tenho uma baita profissão, eu posso até enriquecer, porque o Senhor me ensinou a trabalhar. Mas no dia de hoje, Senhor, eu quero lhe dizer algo. Deus é minha fiel testemunha. Eu não quero empresa, eu não quero enriquecer, eu não quero dinheiro. Ah, Senhor, tudo que eu quero é ser um ministro do teu evangelho e pregar a tua palavra, porque como Ana e assim como os demais, não tem preço estar na presença do Senhor. Pode nos faltar saúde, pode nos faltar o conforto, mas a presença do Senhor preenche todas as lacunas. E Deus trouxe alguém aqui hoje só para lhe dizer:
Pode estar te faltando dinheiro, pode estar te faltando saúde, pode estar te faltando felicidade, ou o que você acha que é felicidade. Mas se você tem a presença do Senhor, volte para sua casa hoje, dobre o joelho no pé da sua cama e diga: ó Senhor, eu sou a pessoa mais feliz da face da terra. E responda para si mesmo: porque eu tenho a oportunidade de buscar ao Senhor. Feliz é o homem que aprendeu o caminho de buscar a Deus todos os dias em oração. Eu estou neste culto de oração para lhe dizer: enquanto você estiver com o seu joelho dobrado, a sua casa vai estar de pé. Enquanto você estiver com o seu joelho dobrado, a sua empresa vai estar de pé. Enquanto você estiver com o seu joelho dobrado, aquilo que você tem estará de pé. E se tem crente de oração aqui hoje, deixa eu te ver. Dá glória para Deus. Ela diz: olha, a tua serva, ela só queria um filho, ela só queria dar à luz. Irmãos, meditando na palavra do Senhor, pastor João Aguiar, as mulheres estéreis deram à luz aos homens mais usados por Deus da Bíblia. Foi uma estéril que deu à luz a um homem que batizou o Salvador, João Batista. Foi uma estéril que deu à luz a um homem que se tornou um dos patriarcas de Israel. Foi uma estéril. As mulheres estéreis, Deus tem um propósito com elas. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tem alguém aqui hoje que o Senhor, Ele tem o poder de abrir a sua madre. E se você crê nessa palavra, pode receber. Ana era estéril e Deus fez ela estéril. Só que Deus não fez ela estéril para sempre. Às vezes a gente não entende. Existem provações que Deus permite vir sobre nós e contra nós, mas não é para sempre. Não é para nos matar, é por um tempo. Porque as provações, as dificuldades, as adversidades, elas têm um incrível poder de nos trazer para mais perto do Senhor. Você já viu algum crente na prova faltar um culto de oração? Você já viu algum crente na prova faltar um culto de Santa Ceia? Você já viu algum crente na prova deixar de vir na igreja pelo menos uma vez na semana? A provação, ela tem um incrível poder, em primeiro lugar, de quebrar o nosso orgulho. A dificuldade, aliás, a dificuldade, ela tem um incrível poder de arrancar de dentro de nós a nossa autossuficiência. Porque tudo que o ser humano quer, desde a queda do primeiro homem, é a autossuficiência, a independência de Deus. Hoje o mundo, as pessoas que são contra a nossa fé, sabe qual é a maior raiva delas? É que por mais que elas falem que não precisam de Deus, as suas consciências confrontam elas dizendo: existe alguém que está te vendo e um dia você vai estar diante dele e terá que prestar contas da sua vida. Essa é a maior raiva dessas pessoas. É mesmo que negando pela boca, as suas consciências os acusam, porque tem um Deus todo-poderoso. A dificuldade de Ana, a dor de Ana, irmãos do céu, levou ela aos pés do Senhor. Era 2019. Eu tinha recém me casado. Tive a honra de casar com a mulher mais abençoada do planeta, a minha esposa, para mim, no dia 12 de outubro de 2019. E o nosso maior sonho é o que temos, de ter a nossa filha. E a minha esposa, estávamos recém-casados. Ela foi fazer alguns exames e o médico disse que, infelizmente, por mais que ela quisesse ou fizesse tratamento, a madre dela era fechada e ela não poderia dar à luz. Minha esposa, a mulher, é mais sentimental. Ficou abatida, ficou triste, chorou, lamentou. Aí um dia eu chamei ela e eu falei assim: dobra o teu joelho, diz para Deus como é que tu quer. Diz para Deus. Pega um papel, pega uma caneta, escreve. Mas eu sou estéril, escreve.
mas escreve de joelho. Aleluias. Pede, mas pede de joelho. Clama, mas clama de joelho. Diz para Ele como é que tu quer. Deus é a nossa fiel testemunha. Ela pegou um papel, pegou uma caneta, dobrou o joelho e disse: Deus, eu quero uma menina, e o nome dela vai ser Radassa, Senhor, se tu me deres. Senhor, que o olho dela seja puxadinho, igual o olho do meu esposo. Que o cabelo dela seja um cabelo lisinho, igual do meu esposo. E ela foi falando que o pezinho dela seja igual ao pé do meu esposo. E ela foi escrevendo, e ela foi anotando. Quando ela terminou de escrever, terminou de orar, eu falei: agora me dá esse papel, agora é comigo. Na minha cidade tem uma montanha de 1000 metros de altitude. Eu peguei aquele papel, eu disse: tu orou, agora eu oro. Eu falei para ela, era 16 de dezembro de 2019. Eu falei para ela: eu vou subir essa montanha. Tem alguém que sobe monte para orar aqui? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que gosta de subir monte para clamar? Tem alguém? Eu falei para ela: eu vou pegar esse papel, eu vou subir essa montanha, mas eu vou subir orando, eu vou subir clamando, eu vou subir suplicando, mas eu só desço de lá com a nossa vitória. Eu só desço de lá com a nossa Radassa. Vai ser menina, o nome vai ser Radassa e vai ser do Senhor, irmão. 16 de dezembro, 6 horas para subir a montanha, 6 horas para subir. Subi durante 6 horas orando, durante 6 horas clamando, durante 6 horas suplicando. Subi, dobrei os meus joelhos e disse: Deus, aqui está a carta e aqui está o pedido da tua serva, e eu coloco este pedido nas mãos do Senhor. Desci da montanha no dia 22 de dezembro de 2019. A minha esposa, um sábado, ela chega até mim chorando com aquele papelzinho de gravidez, aquele teste de gravidez. Ela levanta para mim e ela diz: o Deus de Israel ouviu a minha oração, o Deus de Israel abriu a minha madre, o Deus de Ana me fez engravidar. E meus irmãos, a mulher que era estéril hoje é mãe de uma linda filha, para a glória do Senhor. Eu vim aqui para lhe dizer que há poder na oração. Aleluias. O profeta olhou para ela e disse assim: que a tua petição seja recebida pelo Senhor. A Bíblia diz que passou um ano. Passou quanto tempo? O tempo da gravidez, o tempo da gestação. E antes do menino nascer, a Bíblia diz que Deus, e eu encerro aqui essa palavra, Deus se lembrou de Ana. Na hora da dificuldade, Nilton, a gente pensa assim: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me responde, parece que Deus me rejeitou, Deus não me ouve, parece que Deus me esqueceu, porque está escrito: e lembrou o Senhor de Ana. Mas o fato de Deus ter lembrado de Ana não é que Deus tinha esquecido dela, é porque não era o tempo de ela receber aquilo que ela tanto desejava. Porque tem coisas, irmãos, que não adianta. Se não for o tempo de Deus, não iremos receber. Não adianta, é o tempo de Deus. Salomão disse no livro de Eclesiastes que para tudo há um tempo determinado, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus se lembrou porque tinha chegado o tempo. E eu vim aqui hoje para lhe dizer: o Senhor se lembrou de você, e o tempo da sua oração ser respondida chegou. Tem alguém que crê nisso? Tem alguém que crê que o Senhor se lembrou de você? Tem alguém que crê que chegou o tempo de Deus responder a sua oração? Tem alguém que acredita nisso? Então dá uma glória para Ele aí. Deus se lembrou de Ana. Passados 9 meses, agora aquela
que era estéril, estava com uma linda criança em seus braços. Ana agora chega diante do seu esposo. O ano tinha virado, era ano de subir até o monte do Senhor e oferecer o sacrifício. Ana olha para o seu esposo e diz assim: esse ano eu não vou, porque ainda não é o tempo, a criança ainda mama. Quando a criança desmamar, eu subirei e o entregarei ao Senhor. Porque Ana fez um voto com o Senhor. Ana não podia gerar. Ana tinha sua madre fechada, mas em oração ela fez um propósito com o Senhor: Senhor, se abrires a minha madre e me deres um filho, eu te darei ele. Foi ela quem fez esse propósito. E Ana, no seu propósito, ela disse: e ele te servirá por toda a sua vida. A Bíblia diz, e eu encerro aqui, que quando o menino chegou na fase de desmamar, Ana pega ele em seus braços, ela sobe até o monte do Senhor, e quando ela chega na casa do Senhor, e eu encerro, no versículo 26, ela diz: com certeza o Senhor se lembra de mim. Ela olha para o sacerdote Eli, e ela faz uma afirmação: com certeza o Senhor se lembra de mim. Aí ela continua: porque eu estive aqui há anos atrás, orando ao Senhor, pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, e ele pertencerá somente ao Senhor. Ana, ela teve coragem, ousadia e fé para pedir, mas ela também teve fé para entregar. Porque nem sempre, meus irmãos, nem sempre Deus vai nos provar quando pedimos. Há momentos na nossa vida, Newton, que Deus, ele nos prova quando devemos nós entregar. Pensamos que quando Deus não nos responde uma oração, ele está nos provando. Com certeza ele prova. Só que também o Senhor nos prova quando chega o momento de entregarmos.